Hoje é dia 24 de agosto de 2023. Nós estamos no Colégio Estadual Cívico-Militar Olavo Bilac, em Piabiru. Estamos reunidos, organizados com a turma das sextas séries do Ensino Fundamental 2, sexto ano C e sexto ano A, para tratar neste dia, que é comemorado o Dia da Independência da Ucrânia e também no Brasil, o Dia Nacional da Comunidade Ucraniana aqui no Brasil. Os nossos entrevistados estão aqui nominados na tela, porém, nós vamos iniciar para que eles mesmos possam se apresentar aqui com a gente. O Carlos levantou a mão, alguma pergunta? Não? Continuando, então, nós temos aqui o livro A Saga da Imigração Ucraniana, da escritora, essa Saga da Imigração Ucraniana em Campo Mourão e região, e é da escritora Maria Melninsky, que infelizmente não pôde estar presente conosco, mas nós vamos ouvi-la mesmo assim, por meio de uma gravação que a gente conseguiu fazer e desenvolver aqui. Aqui está algumas fotos de quem é a escritora, que neste momento não pôde participar. E eu, que também participei do lançamento do livro da escritora na comunidade da Paróquia Santíssima Trindade, onde nós participamos ali juntos. Aqui um pouco da culinária ucraniana, que tem ali a próprio da época da Páscoa e também aquele bordado que é uma das coisas que fazem parte da cultura ucraniana, que ali está escrito Christos voskres, que significa Cristo ressuscitou. E é comum usar essas caracterizações na época da Páscoa entre os ucranianos da religião católica, da religião cristã, no caso. E ali mais um pouco da culinária que faz parte, arte, bordado e cultura. E nós vamos então para a primeira pergunta. Pedir para que os nossos convidados se apresentem e digam quem são e de onde são. Que maravilha! Sou o Padre Antônio Nazarco, sou da comunidade ucraniana aqui de Prudentópolis, sou ordenado há quase 25 anos, sempre trabalhei nas comunidades ucranianas por onde existe a nossa cultura, a nossa tradição, e é um prazer muito grande participar hoje, vendo essa molecada, esses jovens aí, todas pessoas inteligentes, e a gente vai contribuir da nossa parte de acordo com a pergunta que eles nos fizeram. Muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos aí. Meu nome é Nelson Wojcik, sou da comunidade de Colônia Upá. Então, estamos aí para conversar um pouquinho sobre o que é Colônia Upá. Ok. Eu vou colocar aqui agora o áudio da professora que não pôde estar aqui com a gente. Professora Melninsky, que é escritora do livro A Saga da Imigração Ucraniana. Então, eu agradeço a sua pergunta, a sua participação. Eu sou professora Maria Mesquil Melninsky, sobrenome literalmente ucraniano. Meus avós vieram da Ucrânia, meus pais já são nascidos aqui no Brasil, mas a minha família, dos avós, bisavós, vieram todos da Ucrânia. E eu nasci na comunidade próxima a Campo Mourão, que ela pertencia para Campo Mourão na época, atualmente já faz parte do município de Araruna, a colônia Upá, uma colônia muito famosa, inclusive ela tem uma história muito grande, conseguimos fazer o resgate dessa comunidade, que é uma das primeiras a colonizar essa parte aqui próxima a Campo Mourão, né? E eu nasci lá, vivi lá até os 8 anos de idade. Com 8 para 9 anos eu ainda estava na terceira série. Aí na quarta série
já fui para o colégio de irmãs em Prudentópolis. Inicialmente fiquei em Campo Mourão, meio ano, depois fui para Prudentópolis, onde eu fiz a 4ª série e a admissão, que era tipo um vestibular que nós tínhamos para entrar no ensino ginasial. Atualmente é o fundamental. Daí eu vivi lá durante 8, 9 anos eu fiquei interna no Colégio das Irmãs Servas de Maria Imaculada. Aí para frente eu vou continuar a minha caminhada por onde eu passei, ok? Mas a sua pergunta é muito interessante, eu agradeço. Muito bem. Nós estamos também agora com a presença do eparca Domero Mazur, e também a gente pede que se apresente, diga quem é e de onde é. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estão me ouvindo? Ouçamos bem? Ouvimos Sim, bem? senhor. Benção. Boa tarde. Então, meu nome é Meron Mazur, sou bispo eparca da Eparquia Imaculada Conceição dos ucranianos. É uma das eparquias mais jovens, foi fundada em 2014. A sede da eparquia é em Prudentópolis. Eu fiz os estudos no seminário, estudei por 6 anos em Roma, trabalhei na formação dos novos sacerdotes em Curitiba por 15 anos e já faz 17 anos que sou bispo. Acho que o que eu tinha para falar brevemente sobre quem eu sou e o que faço. Eu sou aluno do Meron, tá? Tá bom, obrigado. Muito bem, obrigado, Domero, pela sua apresentação, pela apresentação dos nossos convidados. E nós vamos agora, então, para a nossa segunda pergunta. Meu nome é Alana e minha pergunta é para a escritora Maria Melnisk. Você teve que pesquisar muito para escrever a saga da imigração ucraniana em Campo Mourão e na região? Como ela não está presente, mas ela deixou gravado para a gente, vamos ouvir a gravação dela, então. Alana, que ótimo você estar fazendo essas perguntas. Tentarei responder claramente para você. Então, esse livro é um compêndio que retrata a saga dos ucranianos vindos para o Brasil, especificamente vindos para Campo Mourão e região de Campo Mourão, onde iniciou-se a colonização e, aos poucos, eles foram imigrando para a nossa região e outros estados do país, outras várias cidades, principalmente aqui na colônia UPA, que é o início da colonização também, é uma colônia totalmente ucraniana. Hoje já existem outras nacionalidades, mas no início foi uma colônia exclusiva do povo ucraniano que veio aqui para o Brasil, e principalmente também em Campo Mourão, onde se espalharam pelas redondezas e iniciaram a construção dessa cidade do nosso povo, formando as comunidades, construindo igrejas, escolas também, escolas particulares, né? E o povo foi tendo esses costumes aqui no Brasil, trazendo esses costumes, as tradições para o Brasil. Então, vários estados também são povoados, foram povoados na época e atualmente também, onde existem muitos ucranianos. A terceira pergunta. Meu nome é Yuji Kenny Takahashi e a minha pergunta é para a escritora Maria Melnisk. Quais foram as maiores dificuldades encontradas pelos imigrantes ucranianos no Brasil? Como ela não está, vamos também reproduzir o áudio que ela enviou para a gente. Só complementando ainda a pergunta da aluna sobre as dificuldades,
não eram só os filhos que se separavam dos pais na hora de chegarem aqui ao Brasil. Era irmãos, era o marido, a esposa. Imaginem que vinha muitas pessoas, 1.000, 2.000 pessoas. Então, se perdia nesse movimento todo. Então, depois levava muito tempo para eles se reencontrarem por acaso, porque não tinha comunicação. Então, muitos pais sofriam por isso também, a separação dos familiares. Uns ficavam na Ucrânia, que às vezes vinha o pai, o irmão, a mãe, o tio. Então, ali, o que comportava em um navio, eles vinham e daí os outros ficavam na espera de um próximo navio. Então, aí a dificuldade já da separação da família foi muito difícil. Em relação ainda às dificuldades, eu vou me aprofundar um pouquinho mais, principalmente na questão, no quesito do idioma. Vocês vejam como é difícil. Nós, por exemplo, se formos ao Paraguai, Argentina, nesses países aqui da América do Sul, América Central, que falam bastante o espanhol, né? E nós já possuímos dificuldades. E eles, imaginem, falando o idioma ucraniano, a língua materna, a língua nativa deles, chegar aqui e se deparar com os índios que possuíam diversas línguas, né? Diversos dialetos, né? Então, eles nem por sinais, por gestos, eles não conseguiam se entender. Era a maior dificuldade deles foi esta, quanto ao idioma. Então, eles teriam que se comunicar apenas entre eles. E talvez alguma coisa, mais tarde, eles vinham a entender, né? Muito tempo depois, porque se eles ficavam nas matas, ficavam em grupos ali isolados, então eles não tinham contato muito com muitas pessoas, né? A quarta pergunta do sexto ano C. Pode chegar bem próximo à televisão e fazer a pergunta neste momento. Meu nome é Ashley Stephanie Rodrigues dos Santos e a minha pergunta é para o Padre Antônio. De que forma a cultura ucraniana se manteve viva no Brasil? Olá, jovem, obrigado pela pergunta. Deu para ouvir bem, só não deu para ouvir o nome dela, mas tudo bem, depois você me fala. Quando se trata de conservar e preservar na questão da cultura, por que ela se preservou até hoje? Primeira coisa, é devido à nossa própria cultura diante daquilo que vem a ser a perseverança de seus descendentes. Então, se manter na cultura atual hoje é você reconhecer o heroísmo dos nossos bisavós, avós, aqueles que mantiveram viva essa tradição e até hoje nós, assim, preservamos e damos continuidade àquilo que nós herdamos. Então, a cultura em si, ela é bastante ampla, essa pergunta, porque ela abre vários pontos, vários caminhos para que a gente se expanda para o lado da religiosidade, o lado do folclore, o lado da culinária, e isso faz com que a gente, assim, persevere, dê continuidade àquilo que a gente aprendeu. Lá no passado, muito tempo atrás, 20, 30 anos, para nós, quando era cultura ucraniana, não se fazia pergunta sobre isso, porque a gente era da comunidade ucraniana e ela só tinha ucranianos. Então, essa vivência era muito harmônica, era tranquila, né? Então, por exemplo, numa celebração, todos iam, o Dido ia, o papai, a mamãe e os filhos. Então, era fácil você manter essa tradição. No decorrer do tempo, com a mudança do tempo, com as coisas crescendo, evoluindo, houve, digamos assim, bastante, digamos assim, separação, ou a não continuidade diante daquilo que nós herdamos nossos bisavós e avós. Então, no sentido celebrativo, era muito comum, a gente ia todos a pé para a igreja, era fácil, mas
com o decorrer do tempo, as coisas mudaram muito e a nossa própria situação de manter a cultura, ela é bastante difícil na atualidade. Por isso, a gente se manteve, claro, foi fácil. Manter-se hoje na cultura ucraniana, nós enfrentamos desafios, né? Porque os problemas são bastante, e de vários os lados, e o que a gente pode pensar, né? Nós perseveramos, mantemos aquilo que a gente herdou na cultura, em todos os sentidos. Mas a nossa preocupação não é só agora, não. A nossa preocupação é como será a nossa cultura a partir de vocês jovens que estão aqui, por exemplo, na sala de aula. Quem é descendente do ucraniano. Nós vemos também muita gente da nossa linhagem ucraniana que não participa, digamos assim, na vivência da cultura ucraniana, nem celebrativa, nem folclórica, nem na questão da culinária. Então, isso, para mim, me deixa um pouco preocupado, porque o passado ele foi, digamos assim, vigoroso, vibrante, bonito, unido. O presente ele está sendo praticamente de conservação, né? A gente está tentando manter da melhor forma possível aquilo que é a nossa religiosidade, aquilo que é a nossa cultura, mas a nossa preocupação é o dia da manhã. Vejo porque as nossas famílias ucranianas estão diminuindo, os filhos já são menos, sempre menos, e mesmo assim, sendo descendente, muitas vezes ele não se agrega para que essa cultura riquíssima, ela, digamos assim, tome proporção para que haja uma continuidade, digamos assim, tranquila, né? A gente está preocupado com essa situação, mas manter-se e fazer parte da cultura ucraniana é algo muito bom, muito gostoso, muito louvável. Quem não conhece, vale a pena estudar, vale a pena participar. Por exemplo, em Campo Mourão, vejo a grandeza da nossa igreja. Talvez vocês podem participar da nossa celebração para ver como é o ato celebrativo, porque é uma coisa que nós herdamos dos nossos antepassados, mas estamos mantendo assim de uma forma bonita, assim como deve ser. Então a gente faz um convite para quem não conhece a cultura ucraniana, venha, seja um membro da nossa igreja, seja um membro do nosso folclore, venha conhecer a nossa culinária, e assim a gente vai se mantendo e angariando pessoas para que conheçam mais, e não só conheçam, mas também divulgue essa riquíssima e bonita cultura ucraniana, da qual todos nós fazemos parte, tá bom? Ok, obrigado, padre, pela resposta da pergunta. Vamos agora para a quinta pergunta. Meu nome é Lívia Paulina Matia e tenho duas perguntas para o Nelson. Por que o nome Colônia Pá? São só os ucranianos que moram aí? Boa tarde. Por que Colônia Pá? Esse nome foi dado por um padre chamado Irenarco João Malanhac. Foi o padre que primeiro assistiu assim a nossa comunidade, né? Porque as primeiras famílias chegaram por volta de 1939 e logo depois, com um tempo depois, os padres começaram a atender aqui a comunidade. E o padre Irenarco foi o primeiro padre que assistiu assim as primeiras famílias descendentes de ucraniano que chegaram aqui na colônia Upá. Então, esse nome, Upá, quer dizer, em ucraniano, é Ukrainska Povstanska Armia, que quer dizer, a tradução dele é Exército Insurreto Ucraniano, ou Exército Insurgente da Ucrânia. Então, era um grupo de militares lá que lutavam na Ucrânia naquela época contra os soviéticos, os alemães e os poloneses. E esse padre Irenarco, em homenagem a esse exército lá, que naquela época estava também se fundando, que por volta do ano de 1941, que esse exército surgiu lá na Ucrânia. Então, em homenagem a esse exército, foi colocado o nome de Colônia Upá aqui na comunidade. Se existem só ucranianos? Não. Assim como a professora Maria citou que no início, sim, foi uma comunidade iniciada somente por ucranianos, só que hoje na comunidade tem por volta de 50 famílias.
Só que agora já está tendo a miscigenação, né? Então, estão casando, os descendentes de ucranianos estão casando com aqueles que não são descendentes mais. Então, não está 100% ucraniano. Mas, assim, aquelas pessoas que não são descendentes de ucraniano também participam da nossa igreja, da nossa comunidade. E só ressaltando que a nossa comunidade, todas as celebrações são realizadas na língua ucraniana. Missa, o terço, ou seja, todas as celebrações que tem na igreja na língua ucraniana. E também esses casais que são miscigenados, que já não são descendentes, também participam da nossa comunidade. Ok, obrigado ao Nelson. Nós voltamos aqui. É aqui do 6º ano A, pode sentar aqui. Pode se apresentar e pode falar a sua pergunta. Meu nome é Zuhidek Matsuoka e eu tenho duas perguntas para o Bispo Eparca Dom Meron Mazur. Qual que é a pergunta? Qual é a religião que predomina entre os ucranianos? E qual é o Deus? Colocaram a pergunta mais difícil para mim. Eu respondo com muita alegria. Então, primeiramente vou falar qual religião predomina entre os ucranianos. Primeiramente eu falo da Ucrânia. Então, a religião predominante lá é cristianismo, que também já se subdivide em várias maneiras. Então, na Ucrânia, o cristianismo, a igreja que predomina é a igreja ortodoxa. O que seria a igreja ortodoxa? É aquela que não aceita o primado do Papa, aquela que aderiu ao grande cisma que aconteceu em 1453. Depois, em segundo lugar, na Ucrânia, está a igreja greco-católica. É a igreja que segue o rito bizantino, mas ela está em união com Roma. Depois tem judaísmo na Ucrânia, tem os muçulmanos, e durante o Império Russo, o Império Soviético, como os cristãos eram perseguidos, então também muitos se tornaram ateus. Existem muitas pessoas na Ucrânia atualmente que não têm nenhuma fé. E por último estão chegando na Ucrânia os pentecostais. São as religiões que nós também temos aqui, os que nós denominamos de evangélicos. Falando entre os descendentes ucranianos no Brasil, a religião que predomina é a religião greco-católica. São os ucranianos católicos, unidos com Roma. É a grande parte. E tem uma pequena minoria que seguem a Igreja Ortodoxa. Pouquíssimas famílias aderiram a algumas confissões evangélicas. A segunda pergunta, qual é o Deus? É o Deus do cristianismo. Qual que seria o Deus do cristianismo? Nós sabemos que a religião cristã é monoteísta, confessa um só Deus. Mas esse um Deus, ele é unidade, ele é comunhão. Ele é um Deus, mas são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E isso forma a união trinitária. Então, esse é o Deus que é confessado, que é adorado dentro da religião que os descendentes ucranianos seguem. Se não fui claro, por favor, peço que tentarei explicar melhor. Creio que ficou claro, que ficou bem compreensível todas as informações que o Eparca Dom Meron Mazur passou para a gente, bem como o padre Antônio Nazarco e o Nelson Wojcik. A professora Maria Melninsky, escritora do livro A Saga da Imigração Ucraniana em Campo Mourão e região, também, embora gravado, também deixou bem claro para a gente as citações acerca daquilo que a gente perguntou, das dúvidas que os estudantes teriam, e quero destacar que todas essas perguntas que foram feitas brotaram dos próprios estudantes.
nós fizemos, nós planejamos, nós organizamos todo o processo de entrevista em que eles selecionaram as questões e organizamos para a gente estar aqui hoje, neste momento oportuno, conversando com vocês, marcando essa data que é comemorada entre nós e entre a cultura que faz parte da nossa cultura, que são os ucranianos também. Aqui a gente abre um espaço, caso você tenha alguma coisa que nós não perguntamos, que os convidados queiram dizer, que nós não dizemos. Enquanto isso, se vocês tiverem, de qualquer forma, eu vou passando aqui as telas da imagem para que vocês possam ver algumas coisas que eu selecionei que faz parte da cultura aqui. Então, a Colônia UPA, a igreja que faz parte da Colônia UPA, a parte externa, a parte interna, ali fora também quando tem os festejos entre eles, que eles realizam na comunidade. Aqui nessa parte, uma parte do canto. Uma pequena parte, e aqui tem as fotos da igreja Paróquia Santíssima Trindade em Campo Mourão, que é matriz, que tem igrejas, capelas a elas ligadas, e ali essas cenas, essas imagens que estão aqui são da parte interna da igreja, que fica ali no topo, na imagem que nós estamos vendo. E também a catedral da eparquia, que é onde fica o bispo Dom Meron Mazur, lá em Prudentópolis, que é, digamos assim, para nós no Paraná, digamos, uma espécie de capital da Ucrânia aqui para a gente, porque é a maior presença ucraniana entre nós aqui. E aí, abre esse espaço se os convidados, entrevistados, tiverem alguma outra mensagem que nós não tenhamos perguntado, alguma consideração a ser feita. O próprio detalhe, digamos, das nossas igrejas orientais, né? É fácil de identificar, por exemplo, a nossa igreja, as cúpulas são diferenciadas, são praticamente todas de forma arredondada, e nas nossas igrejas também, se você verificar a Santíssima Trindade, tem 3 torres atrás, representando a Trindade em si, ou quando é uma só, representa o próprio Deus, e tem outros detalhes, por exemplo, onde nós conseguimos ter os ícones, né? Não é pintura, é ícone. O iconostás, onde tem, é uma forma muito linda de você contemplar tudo aquilo que é bíblico, que é nosso, que faz parte da nossa cultura também. São detalhes assim que a gente pode dizer assim de uma forma, digamos assim, improvisada, né? Mais algum destaque? Alguma consideração? Então, primeiramente, eu quero agradecer aos alunos pelo interesse pela comunidade ucraniana. O Brasil é um grande mosaico, onde várias etnias, várias nações formam essa beleza da cultura brasileira. Por isso, primeiramente, meus parabéns. E como Vanderlei sublinhava, Prudentópolis, inclusive, recebe o título de a Ucrânia brasileira. No município, mais de 70% dos habitantes são de origem ucraniana. E nesta semana nós estamos celebrando a Semana dos Ucranianos. Então, nós já tivemos várias sessões. Tinha sessão na Câmara dos Vereadores, hoje tivemos um momento cívico na Praça da Ucrânia, onde cantamos o hino nacional, como também da Ucrânia, e sábado vem um cantor da Ucrânia também, para homenagear e comemorar a independência da Ucrânia, e no domingo, juntamente com todas as crianças reunidas aqui das comunidades, nós teremos a celebração litúrgica, a Divina Liturgia, ou como nós chamamos, missa. Nós teremos em ação de graças pela independência da Ucrânia. Por isso também, como o padre Antônio já frisou, eu acentuo que vale a pena conhecer esta comunidade aqui, como também o interior, que vocês vão perceber
a grande riqueza e todo o simbolismo da cultura que os ucranianos têm. Falando mais um pouquinho sobre Colônia Opá, Colônia Opá não fica tão distante aí de Campo Mourão, não sei se todos conhecem ou não sabem, fica nas margens da BR-487, no KM 162, que é a famosa Estrada Boiadeira, que é o KM 134, né, antigamente conhecia como KM 134, e fica bem na beiradinha da rodovia ali. Então, já desde os primeiros imigrantes se alojaram por aí, pela região, e ali, como vieram em 1939 as famílias, depois foram celebrando a missa nas casas dos familiares. A primeira missa foi em 45, a primeira escola foi construída em 50, e só depois, em 57, que foi construída a primeira igreja. E é ali onde depois foi feita uma nova, mas é no mesmo local, sempre foi ali. E mais qualquer informações tem no livro A Saga da Imigração Ucraniana de Campo Mourão e região, da professora Maria Melniski. Ok? Muito obrigado pelo interesse de vocês aí pela cultura ucraniana. E eu falei, como diz, é o que eu sabia um pouco da comunidade, mas se tiver mais alguma dúvida, questione aí o professor de vocês, que nós estaremos passando as informações. Muito obrigado. Eu agradeço a participação de vocês e a presença de vocês aqui virtual, que agora a tecnologia nos permite, para que a gente pudesse conversar e aproveitar esse momento, essa homenagem que é feita enquanto calendário cívico, e dessa forma a gente poder marcar, registrar a importância dessa presença, dessa cultura aqui no nosso meio também. Obrigado pela participação de todos vocês no nosso momento aqui. Agradeço aos estudantes, à diretora, à equipe pedagógica que nos colaborou para que tudo isso acontecesse e que este evento, esta entrevista também se realizasse. Muito obrigado. Só um pouquinho, Vanderlei, não esquecer, sempre o nosso agradecimento também, e vale a pena a gente recordar, por exemplo, o nosso IPARCA, a gente quando celebra fala sempre, IPARCA Domiro é esse jovem aqui, que foi meu professor, meu diretor, e hoje, com muito orgulho, é meu bispo. Nosso respeito, gratidão por tudo aquilo que nos ensinou, e dizer para vocês que vocês estão na sala de aula, o aprendizado é a melhor forma de você se preparar para que tudo aquilo a vida enfrentar, para te mostrar no futuro, né? Então, não percam tempo, valorize as coisas, conheça as culturas, são muitas, porque o Brasil é muito rico em questão de cultura, uma delas é a nossa ucraniana, então a nossa gratidão por ter essa oportunidade, e também dizer muito obrigado, Domero, por tudo aquilo que já fez por mim, e sempre, com certeza, vamos sempre trabalhar junto e muito bem. Muito obrigado. Encerrada a nossa entrevista. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Até mais. Boa tarde. Até.